Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Hoje iremos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, né? Vou ler uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2 em diante. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente conhece essa história, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que a estrela de Jesus, quando ele foi nascer, a estrela começou a brilhar e deu um sinal. E os magos que estudavam, né, na época, os sábios, os magos, viram a estrela e sabiam que ia nascer o rei de toda a terra, né, de todo o universo. E foram até Herodes, até o rei Herodes, para dizer: onde é que aqui está aquele que é nascido rei? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. E logo Herodes se perturbou, e toda Jerusalém com ele, né? Glória a Deus. Mas é assim, né? Quando Deus tem um propósito, um plano, um projeto forte e grande na vida de alguém, logo tem aquele brilho, aquela pessoa tem aquele brilho, aquela estrela. Louvado seja Deus. E nesta manhã, com esta palavra, Deus está dizendo que vão tentar apagar a tua luz, vão tentar apagar o teu brilho. Mas se o projeto é de Deus, não vai ser apagado. Glória a Jesus. E os magos foram e chegaram lá, glória a Jesus. Chegaram lá, né? Onde estava a estrela, e encontraram Jesus nos braços da sua mãe. E eles o adoraram e deram presente. Só que o rei Herodes tinha dito: quando vocês forem, vocês venham me dizer onde o menino está, que eu quero ir adorar também. Aleluia, glória a Deus. Mas a intenção de Herodes não era adorar, era matar. Mandar matar Jesus. Glória a Deus. Porque a estrela de Jesus já estava incomodando, o brilho já estava incomodando. Ele tinha acabado de nascer, mas já estava a sentença de morte sobre a vida dele. Que alguém não queria que ele brilhasse. Alguém não queria que o propósito de Deus avançasse. Mas os propósitos de Deus, os planos de Deus, ninguém pode frustrar. E os reis adoraram e tudo. Mas só que teve um porém. Deus avisou os reis, os magos, em sonho, para que eles não voltassem para avisar Herodes. Para que dali mesmo eles fossem embora. E dali mesmo eles foram embora. Deus avisou em sonho. Está vendo que Deus avisa a mim e a você? Então, quando Deus falar com você, não duvide. Não duvide. Deus está te avisando, está te livrando de algo forte. Eita, Jesus, como é forte, né? E eles foram embora, os reis, e não voltaram para avisar Herodes nada. E passou-se mais ou menos 2 anos, a Bíblia diz aqui, né? Que ao longo de 2 anos, o rei Herodes viu que o rei mago tinha enganado ele, né? E o que aconteceu? Ele se enfureceu e mandou matar todos os meninos naquela região. De 2 anos abaixo, as crianças. É forte, viu? O reino de Jesus, o reinado de Jesus já começou com morte. Aleluia. Porque para o propósito de Deus, muitas das vezes, se cumprir na minha e na tua vida, igreja, é necessário que alguém morra. Deus permite. Mas o propósito dele ninguém pode frustrar. E também Deus deu um sonho a José e a Maria, né? E avisou a eles para ir-se embora dali. E eles foram embora. E mais na frente, futuramente, né, o rei Herodes morreu.
E Deus avisou de novo em sonhos que eles voltassem para onde Deus quisesse que eles estivessem, né? E Deus assim ia guiando. Mas o propósito de Deus ia crescendo. A Bíblia diz que o menino ia crescendo com sabedoria e na graça do Espírito Santo de Deus. Porque o plano de Deus na minha e na tua vida só tem a crescer. Aqueles que querem apagar o teu brilho, a tua estrela, sabe por quê? É porque o brilho deles não brilha. Eles não têm brilho nenhum. Aí querem apagar o brilho daquele que tem. Mas não se importe, não. Deixa tentar apagar o teu brilho. Vão só tentar. Porque o propósito de Deus, ninguém pode frustrar. E assim Jesus, ele concluiu. Deus concluiu a obra na vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E Herodes morreu. Aqueles que se levantar contra o propósito de Deus, acham que estão se levantando contra o homem, né? Muitas das vezes. Mas aqueles que se levantar contra o propósito de Deus, todos ou vão morrer, ou vão se arrepender, ou se converter. Dos três, um. Mas Deus não vai deixar barato. Aquele que se levantar contra o ungido do Senhor e começar a perseguir o ungido do Senhor, tentar apagar o seu chamado, achando que Deus não está na vida dele, vai quebrar a cara. Mas o plano de Deus, ninguém pode frustrar. A estrela de Jesus, ninguém pode apagar. E a estrela e o brilho que Deus coloca, o chamado, a unção dentro da minha e da tua vida, ninguém vai apagar. Tentam apagar aqui, Deus vai e acende ali. É assim, para mostrar que é Deus que está fazendo, não é o homem. Que você não depende de homem, de ninguém, para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Você só depende de Jesus, agora em obediência. Aleluia. E assim ninguém vai apagar a minha e a tua luz. Amém, igreja? Fique com esta meditação hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo.